Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado, porque você nesse momento parou para prestar atenção na palavra de Deus. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus, e o meu desejo sincero é que o Senhor já esteja falando com você desde o momento que você acordou, abriu os olhos e entendeu que isso é uma dádiva que Ele concedeu para você. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versos 12 ao 17. É aí que Deus ministrou meu coração para nós falarmos hoje. O tema é: escolha não seguir os ensinos errados, baseado na igreja de Pérgamo. Temos lições muito importantes nesse texto que com certeza são atuais. Nós vamos ler e nós vamos captar a mensagem, vamos ver que parece que João está falando nos dias de hoje para a igreja evangélica cristã de hoje. E eu quero deixar o convite para você aqui, tá? Se inscreve no canal, porque a sua inscrição vai ajudar esse canal a ser divulgado, vai ajudar a palavra de Deus a ser divulgada. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha nesse vídeo, porque o seu like e o seu joinha também ajudam na divulgação da palavra de Deus. O YouTube entende que esse vídeo pode ser recomendado para que outras pessoas possam assistir e ter acesso à palavra. Deixe o seu comentário também, que da mesma forma o YouTube entende o interesse de cada um de vocês nesse vídeo, nesse canal. E eu quero aqui deixar mais uma vez a minha gratidão para todos vocês que já se inscreveram no canal, certo? E eu quero também aproveitar aqui e anunciar que eu tenho um grupo no Facebook, grupo Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Ali eu coloco pedidos de oração, ali outros irmãos que fazem parte do grupo estão colocando mensagens ali. É um grupo que serve para a edificação da nossa vida espiritual. E é tudo que nós temos que buscar nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, que são basicamente os últimos dias, como a Bíblia diz. Agora vem comigo, vamos para o texto. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Baraque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um destes darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Que Deus possa continuar abençoando essa palavra e que Ele possa continuar falando aos nossos corações nesse dia.
e nos dias vindouros, a cada dia que nós pararmos para ler essa palavra. Bem, vamos então aqui meditar algumas coisas no que João falou a respeito da igreja de Pérgamo, conforme ele foi levado em revelação pelo Senhor Jesus para poder ver o que estava acontecendo. O próprio texto, ele já é autoexplicativo. Vem comigo. Quando nós lemos o versículo 12, ele faz uma advertência, certo? Ao anjo da igreja de Pérgamo, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, certo? Então ele avisa que ele, o Senhor, ele tem a espada afiada dos dois lados. No verso 13, ele diz aos crentes da igreja de Pérgamo que ele sabe que os crentes da igreja de Pérgamo moram onde está o trono de Satanás, certo? Quando ele se refere a trono de Satanás, ele se refere a um lugar dominado pelo pecado, a um lugar dominado pela iniquidade, a um lugar no qual os valores mundanos, os valores totalmente corrompidos pelo pecado, são os valores que estão prevalecendo. E é o que a gente vê nos dias de hoje, no mundo de hoje. Os valores mundanos, os valores satânicos, os valores totalmente corrompidos pelo pecado, são os que estão prevalecendo e nós estamos vendo aí dia após dia. Por isso, mais do que nunca, eu tenho vídeos anteriores nos quais eu falo sobre questão de santificação, sobre questão da gente se separar das coisas do mundo, precisamos tomar cuidado. E aí, João faz a advertência, ele continua, quando ele diz, vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Então ele reitera uma palavra sobre a questão do lugar contaminado pelo pecado, mas ele traz uma palavra de consolo, de conforto e de alento àqueles que perseveraram fiéis, àqueles que não abandonaram o Senhor, mesmo no meio de tanta facilidade para pecar. Aí a gente vem para o verso 14 e ele fala, mas eu tenho algumas coisas contra vocês. E aí ele chama a atenção para a igreja de Pérgamo. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão. E aí ele volta lá no Antigo Testamento, quando ele fala que Balaão mostrou a Baraque como fazer o povo de Israel pecar, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. E a gente tem visto que no meio da igreja cristã, no meio da igreja evangélica, há aqueles que seguem os ensinos de Balaão. Há aqueles que, como ele completa aqui no verso 15, ó, assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. A gente vai aprender que os nicolaítas são aqueles que, entre aspas, se dizem cristãos, mas são permissivos, deixam tudo acontecer. E a gente tem visto no meio da igreja evangélica cristã valores pecaminosos corrompidos pelo mundo entrarem, certo? Ensinamentos errados. Então, nós temos visto o mundanismo entrar dentro da igreja. Nós temos visto costumes totalmente contrários à palavra de Deus entrarem nas igrejas. Vamos lá. Vou numerar alguns. Vamos começar pelo primeiro. Teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é algo que é totalmente incompatível com a palavra de Deus, porque esses falsos profetas, eles pregam que para você ser bem-sucedido na vida cristã, você tem que ter dinheiro. E o interessante é que Jesus falou para Judas, quando Judas questionou o fato daquela mulher que gastou uma dinheirama para comprar um óleo caríssimo para derramar nos pés de Jesus, quando ele falou que aquela mulher deveria dar dinheiro aos pobres, Jesus falou que os pobres sempre existiriam. Então, e em outros textos, nós vemos que a Bíblia não relaciona
prosperidade espiritual com dinheiro, certo? E a prosperidade, ela não tem a ver com você ser rico, ela tem a ver com você saber administrar o seu dinheiro, certo? Eu vou colocar em breve alguns vídeos aqui no canal falando sobre essa questão de finanças pessoais, certo? E a própria Bíblia dá várias receitas sobre esse assunto, certo? Então, essa teologia da prosperidade que esses falsos profetas pregam, que você tem que jogar todo o seu dinheiro no altar, não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina sobre a fidelidade nos dízimos, sobre a fidelidade nas ofertas, mas ela ensina, acima de tudo, sobre a administração financeira do seu dinheiro, sobre o bom uso do seu dinheiro, certo? E se você quiser melhorar de vida financeira, não é pecado você melhorar, só que você precisa se especializar, estudar. Eu tenho aí no canal 2 vídeos nos quais eu falo sobre a questão de você saber elaborar um bom currículo, e eu vou colocar outros vídeos sobre outras coisas relacionadas a essa área de gestão de carreira, porque eu creio que tudo isso vai ajudar para que você possa melhorar de vida. Não é pecado melhorar de vida no aspecto financeiro, mas acima de tudo, o que Deus quer é que nós melhoremos no aspecto espiritual. Não foi à toa que Jesus falou em Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, deixo aí a teologia da prosperidade como o primeiro ensino errado. Vamos lá, outro ensino errado. Pontos de contato. O que são pontos de contato? São essas coisas que alguns estão pregando por aí, que nós temos que levar para dentro da nossa casa. A rosa ungida, a vela ungida, o travesseiro ungido, o lenço ungido, o não sei que lá mais ungido. Deus não precisa de pontos de contato para falarmos com Ele. Ele não precisa abençoar a água que nós bebemos, botar água em cima da televisão para a água ser abençoada. Deus não precisa de ponto de contato para falar com a gente. Deus, quando Ele quer falar, Ele se apresenta e fala. E a Bíblia mostra isso de ponta a ponta. Quando Deus quis falar com Abraão, Ele se apresentou e falou. Quando Deus quis falar com Moisés, Ele se apresentou e falou. Quando Deus quis falar com Davi, Ele se apresentou e falou, e com tantos e tantos outros. Certo? Até o dia de hoje, Ele se apresenta e fala. É simples assim. Então, Deus não precisa de pontos de contato. Então, vai aí outro ensino errado. Certo? Então, os nicolaítas, eles traziam para dentro da igreja de Pérgamo permissividade. Outra coisa aí, está acontecendo muito. Vamos colocar assim, de uma forma bem educada, permissividade sexual. Em português, claro, sem ser vulgar, todo mundo pode ficar com todo mundo, sem compromisso, enquanto nós, pessoa certa, vai se divertindo com as erradas e por aí vai, certo? Não vou esmiuçar muito para não ser grosseiro, para não ser vulgar, mas vocês estão entendendo. O que vai ao contrário da Bíblia, que nos manda nos guardar em santidade, até que nós encontremos a pessoa certa, certo? Então, vai por aí. Aí como é que faz com a pessoa que já deu mau passo? É simples, é só voltar atrás e se guardar em santidade. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A Bíblia nos diz que Ele perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades. Está em Hebreus 8,12, está o texto aí para você. E está também em Miqueias 7,19. Vai aí o texto para você também, certo? Para que você possa meditar e não ser atacado por Satanás no que diz respeito a pecados passados, certo? Vamos continuar aqui. Aí, João fala no verso 16: arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Então vai chegar o tempo que, se não houver arrependimento no meio da igreja, não houver realmente uma busca ao Senhor no meio da igreja,
Isso vale para a igreja evangélica cristã, século 21, para a qual João está falando e usou a igreja de Pérgamo como exemplo, como o Senhor Jesus mostrou. Vai acontecer a limpeza. Há de acontecer a limpeza. Jesus nos fala sobre a parábola do trigo e do joio, onde ele fala que no tempo determinado vai haver a separação. Vai o texto aí para você ver também, certo? Sobre a parábola do trigo e do joio. Então nós somos chamados, como igreja, a andar em santidade, a andar na fidelidade ao Senhor, a não seguir os ensinos errados. Nós temos visto aí, eu já falei em outros vídeos, vou colocar outro ponto aí, introdução de coisas do mundo dentro da igreja. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, é gente dentro da igreja cantando música do mundo, tocando música do mundo. Gente, meus queridos, é gente falando palavrão dentro da igreja. Tem vídeos aí, a criatura lá Nossa, eu não vou nem repetir aqui, que eu já falei isso em vídeos anteriores. Tem aí os vídeos aí, a criatura cantando e falando palavrão, o outro pregando, falando palavrão. Onde é que nós estamos? Onde é que está a nova criatura? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Alguns que falam palavrão pregando tentam se justificar, mas aqui nós estamos num ambiente mais reservado. Aqui é um lugar onde nós temos que confrontar. Sabe esses encontros de 3 dias que acontecem? De repente você que está me vendo até já participou. Eu já participei. Já participei como encontrista e já participei como trabalhador. Então, eu entendo, o confronto tem que ser feito. A palavra de Deus, uma das coisas que ela nos faz todos os dias é nos confrontar. E de uma certa forma eu estou fazendo isso aqui. Eu estou ao mesmo tempo pregando e confrontando, eu também estou sendo confrontado com essa palavra que eu estou lendo aqui, que eu estou pregando. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que ser grosseiro, vulgar, ficar falando palavrão, ficar fazendo grosseria aqui. Não tem razão de ser uma coisa com a outra, não tem ligação uma coisa com a outra, certo? Então, aí vão mais alguns ensinos errados, coisas que estão entrando na igreja. Os nicolaítas deixavam rolar tudo, então a mulher podia ter mais de um marido, o marido podia ter mais de uma mulher, era tudo festa no meio dos nicolaítas. Esse era o ensino deles, certo? Balaão fez Baraque levar Israel a pecar e comer as comidas oferecidas aos ídolos, como nós lemos aí, nós conhecemos a história, e cometer imoralidades, certo? Inclusive sexuais. Então, João sendo levado por Jesus em profecia, em espírito, para ver essa igreja de Pérgamo, que nada mais é do que a igreja evangélica cristã do século 21, como nós estamos vendo aí, o pecado comendo solto aí, certo? Estamos quase próximos ao que acontecia em Sodoma e Gomorra. Tá demais. Tá demais. Então nós que queremos nos manter fiéis, nós estamos sendo incentivados a nos manter fiéis. Olha o que João fala no verso 17, para que nós sejamos fiéis, e nós vamos daqui caminhar para o encerramento da mensagem. Olha o que ele fala. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um destes darei uma pedra branca, na qual será escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Então, o que João está nos dizendo é algo muito forte. Para quem se mantiver fiel, vai ganhar um novo nome, vai ganhar um nome escolhido pelo próprio Senhor, certo? Vai ganhar uma unção diferenciada, vai ganhar um revestimento diferenciado, vai ganhar o seu lugar no céu. Então nós somos chamados a perseverar,
Aí você vai me dizer, mas não é fácil no meio das tentações. Eu sei que não é, eu já falei isso em outros vídeos. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Por isso a palavra usada aí várias vezes é perseverança. Então perseverança é escolha, é decisão, certo? Outro dia teve um irmão que entrou no Facebook para me perguntar por que escolha, numa das últimas mensagens que eu preguei no canal. Porque é uma escolha. Mesmo que o irmão me dissesse, mas é uma responsabilidade, partindo do princípio que a gente conhece a palavra de Deus, ok, não está errado. Sim, quem conhece a palavra de Deus, quem tem um chamado, sabe que é uma responsabilidade manter a fidelidade. Eu estou jogando nas costas de cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem, que está lendo esse texto, a responsabilidade. A partir do momento que nós conhecemos a palavra, nós não somos tomados por inocentes diante do Senhor, certo? Então, responsabilidade é sim de zelarmos pela nossa fidelidade cristã, de zelarmos pela nossa integridade cristã, de zelarmos por manter uma vida cristã numa santidade, mesmo no meio do mundo pecaminoso. Vamos lembrar que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas ele não deixou a Babilônia contaminá-lo, tá? Já preguei sobre ele até, tá? Vou deixar até o link da mensagem aí. Daniel, o homem das escolhas certas. Vou deixar esse link aí nesse vídeo, que aí você vê depois com calma, certo? Ele estava no meio do pecado, mas ele escolheu viver uma vida de integridade. Ele não quis se contaminar. Porque ele entendia que ele tinha essa responsabilidade de não se contaminar. Ele entendia o tamanho do compromisso que ele tinha com o Senhor, certo? Então, é uma escolha. Eu escolho, você escolhe. Se nós vamos nos manter fiéis ou se nós vamos seguir aos ensinos de Balaão, aos ensinos dos nicolaítas, aos ensinos errados, como nós lemos nesse texto aí. É uma escolha. A escolha é sua. Você é que sabe. Agora, você viu aí no texto, quem escolheu o caminho errado, já sabe que no tempo determinado pelo Senhor, ele vai chegar e vai lutar contra essa gente. E você também sabe, aprendeu nesse texto aí, que quem escolher o caminho certo, quem perseverar e chegar à vitória, vai receber a pedra branca com um novo nome, vai receber a bênção. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e eu encerro dizendo o texto, o tema do texto. Escolha não seguir os ensinos errados. E que Deus esteja abençoando essa palavra, que ela continue falando aos nossos corações. Mais uma vez eu convido você a se inscrever no canal, certo? Quando você se inscrever, clica no sininho, não esquece, que aí você vai receber as notificações todas as vezes que entrar vídeo novo no canal. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, porque você vai estar me ajudando a pregar essa palavra, você vai estar me ajudando a fazer com que essa palavra siga aos confins da terra. Porque o que eu posso fazer nesse momento é pregar a palavra. Quem faz o restante é o Espírito Santo, não sou eu. Mas você pode me ajudar fazendo com que essa palavra seja pregada, dando seu like aí no vídeo. Você pode me ajudar pregando essa palavra, deixando seu comentário. Você pode me ajudar pregando essa palavra, compartilhando esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Toda a ajuda que você me der vai ser bem-vinda, certo? E acima de tudo, as suas orações também vão me ajudar com certeza. E que o Senhor esteja nesse momento te visitando aí no teu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.